Hoje nós vamos conversar sobre fé no empreendedorismo. Estamos aqui em 4 empreendedores daqui de Fortaleza, cada um com a sua história, a sua profissão, e nós queremos comentar um pouco sobre como que é viver a sua profissão e viver a fé diariamente. Eu me apresento então já de início, meu nome é Franco Thomassen, eu sou pastor da Igreja Luterana e também sou CEO do Instituto Sonar.e, onde eu auxilio pessoas com a terapia breve. E a partir de agora, nós vamos apresentar também os outros amigos que estão aqui, né? Temos mais 3 aqui com a gente, é uma maravilha. Boa tarde, Boa amigos. Boa tarde, boa tarde. tarde. Vamos lá, vamos começar por onde? À Eu minha posso começar? direita, por ali. Jackson, por favor, se apresenta. Eu sou o Jackson Citó, especialista em logística e inspeção de alimentos, né, sou CEO da Nitro Nutrition e da Via Green Energias, né, onde a Nitro Nutrition a gente proporciona aí saúde, né, ao esporte, alimentação. E a Via Green, eu gosto de trabalhar muito com eletromobilidade, sustentabilidade, eletromobilidade e energia solar. Show. Boa tarde, meus amigos. Agradecer o Franco pelo convite. Eu me chamo Lucas Salles, sou contador e empresário, sou CEO do grupo Soares e Salles, que montamos um ecossistema para ajudar empresários, seja com a contabilidade, jurídico, registro de marcas, financeiros, cowork, etc. Tudo para que seja encontrado em um só lugar. A gente desenvolveu todo o ecossistema e a fé hoje é uma coisa que sustenta muito todos os nossos negócios, que é o que a gente vai falar aqui. Então, Franco, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Show. Eu sou Clailton Lima, CEO da SSMA, onde a gente auxilia as empresas na implantação de cultura de segurança, desenvolvendo, né, as empresas para que elas possam executar no dia a dia a qualidade para os seus colaboradores, né. Então esse é o maior propósito da SSMA, gerar qualidade e saúde dentro das empresas. Que legal, gente. Nós 4 aqui somos irmãos na fé em Cristo, cada um com a sua denominação, a sua história, mas a gente precisa partir de um ponto, né? E o tema é fé no empreendedorismo. Então, eu vou começar com uma pergunta bem simples e básica. Como é que é? Vamos falar, fazer essa roda já a partir do Jackson aqui também, e depois a gente vai conversando. Jackson, como é que é viver a fé e ser esse empreendedor aí de nutrição e tudo isso que você colocou para nós aqui hoje, como é que é isso no seu dia a dia, Jackson? Na verdade, facilita demais, ter a fé dentro do empreendedorismo, porque nós somos direcionados por Deus. Então, ajuda demais na tomada de decisão. Quando eu preciso tomar uma decisão, eu não tomo só pela razão ali dentro da empresa, né? Mas eu também tomo através do direcionamento de Deus. Às vezes, uma decisão de abrir um novo canal ou não abrir, né? E não só isso, respeitar as pessoas, colaboradores, parceiros, e eu acho que isso é muito importante, né? Eh, Existir esse respeito, né, trazendo a fé para dentro do negócio, trazendo Deus para dentro do negócio, porque quando Deus não é a base do nosso negócio, a gente pode fazer negociações erradas, nós podemos tomar decisões erradas onde vai ferir ética, vai ferir, o respeito ao nosso parceiro, aos nossos clientes, né. E queria saber aí com vocês também, como é que é trazer a fé para esse âmbito empresarial. Bacana, Jackson. O âmbito empresarial e empreender, nós passamos por dificuldade e decisões difíceis todos os dias. Então, todos os dias o empresário ele toma decisões difíceis, que nem você mencionou. E quando você tem algo que você acredita na sua religião, independente de qual seja, você se apega a algo que vai lhe fortalecer, independente da decisão, se vai ser fácil, se vai ser difícil, se vai ter consequências ou não depois. Então, eu trago aqui um movimento. Quais as decisões mais difíceis que a gente toma? Você falou, tudo aquilo que eu vou decidir, eu peço alguma orientação. E se a gente pedir forças e sabedoria, a gente vai receber. Às vezes a gente não consegue identificar como, às vezes até da, vamos dizer assim, da forma mais difícil. Só que quando você se apega a algo,
tem seus valores, suas crenças, eu acho que isso facilita. Ajuda, não vou dizer que facilita porque não é fácil, mas ele acaba ajudando você. Eu acho muito interessante esse ponto, porque a gente tem um princípio bem sólido, ele nos auxilia nos momentos difíceis, né? Porque a palavra ela fala que a fé é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas daquilo que a gente acredita que vai acontecer. E é o que a gente iniciou na nossa conversa, que para a gente empreender, nós temos que ser pessoas de fé. Porque não é algo que é segurança, é algo incerto, mas é algo que acreditamos que pode acontecer. Né? E eu acho muito interessante o ponto que o Jacques colocou, né, que sobre a questão da direção, né? De você não tomar decisões por si só. Eu acho que isso é muito válido para o empreendedor, essa simplicidade, porque em Provérbios fala que na multidão do conselho se encontra a sabedoria, né? Então é sempre bom você ter pessoas como o Lucas, né, que é o que eu particularmente, além de ser um amigo, eu sou cliente dele, ele é meu cliente, né? E é muito importante você ter pessoas de valor que possam agregar em momentos específicos, porque a fé, ela é o nosso, a nossa base, né? Sólida ali, mas você também precisa de pessoas para auxiliar em determinados pontos ali que você vai ter a necessidade realmente. E ter esses irmãos, né, que fazem parte, já têm a fé também, e você pode se abrir. É importante que a gente tenha um espaço seguro, que a gente possa contar os nossos desafios, o Lucas trouxe aqui, e me lembrou até algo, que eu passei recentemente, você falou, né, a gente pede isso e pede aquilo, né? Quantos não são os desafios que a gente enfrenta no dia a dia, e às vezes a gente pede: "Senhor, me entrega tal coisa, eu preciso disso". Eu lembro que eu Sim. pedi para Deus: "Deus, me dá sabedoria para eu lidar com a situação". Gente, quantos problemas que eu recebi. Porque é justamente isso, eu precisava de problemas para eu passar por eles, para eu entender a situação, para eu aprender coisas, e aí eu entendi: "Ah, essa é a sabedoria". Né, diante de alguma situação que eu precisava resolver. Aí depois eu digo: eu acho que eu estava pedindo a coisa errada, não era bem isso que eu queria", né. Aí eu pedi: "Senhor, me dá mais alegria então aqui", opa, daí ele mudou o jogo, né. Eu costumo dizer lá na igreja, toma muito cuidado com esse negócio de oração, toma muito cuidado, porque Deus ouve. Deus ouve, né. Então oração é coisa séria, e Deus ouve, tanto é que ele traz pessoas também para o nosso convívio, que podem nos auxiliar, que é isso que você está entregando aqui, né. Como é bom a gente poder encontrar irmãos que a gente pode caminhar junto, que um auxilia o outro, porque vamos lá, a vida do empreendedor é uma vida com muita gente ou mais solitária? Solitária. Solitária. Todos concordam? Total. Fala um pouco mais sobre isso. Eu posso falar sobre esse tema. Por que solitário? O empreendedor, o empresário, ele tem todos os dias que chegar motivando a sua equipe, todo dia que tem que estar pronto para escutar o colaborador, né? Eh, a todo momento, sempre motivando, levantando a equipe, mas quando o empreendedor, quando o empresário, ele tem que tomar decisões difíceis, ou quando ele está em momentos difíceis, os colaboradores não vê o empresário com essa dificuldade. Porque na cabeça deles, o sentimento deles é: o dono da empresa sempre tem que nos motivar. Aham. Então, pouquíssimas vezes o colaborador ele tem a sensibilidade de perceber que a gente está ruim, passando por uma fase ruim, ou um momento de uma tomada de decisão difícil, e vai até a gente para nos fortalecer e nos motivar, que é algo que a gente sempre faz. Então, assim, já aconteceu algumas vezes de estar chateado com algo, ou tendo que tomar uma decisão difícil, e eu chegar na minha empresa dançando, brincando, "E aí galera, vamos pra cima, não sei o que e tal, pá, bate uns pés, bora pra cima, tal, tal, tal". Mas na hora que eu chego na minha sala, eu oro e peço a Deus um direcionamento para tomar de decisão, né. Então assim, eu não posso nem dizer que é culpa dos colaboradores.
Mas eu acho que o papel principal do dono da empresa é de ser realmente uma fortaleza. Porque se o dono da empresa demonstra fragilidade, talvez os seus colaboradores também vão ficar frágeis, porque o líder, ele tá frágil, certo? Então, por isso que eu digo que nós somos solitários, porque na hora de chorar, a gente chora só. Mas na hora da alegria, da comemoração, de fechar um projeto com um ticket médio alto, bater meta, é em equipe, Sim. entende? É interessante já que você fala isso, porque os colaboradores, eles se espelham em alguém, que nem crianças que se espelham nos pais. Você sempre vai ter um herói. E dentro de uma empresa, a pessoa que mais motiva é o dono. Então, como você mencionou, se você está frágil, está frágil. E essa solidão, eu acho que talvez ela faça parte do empreendedor, porque às vezes você não quer compartilhar algo, muitas das vezes por vergonha ou indecisão se aquela pessoa vai conseguir lhe ajudar ou não. Talvez até essa autocobrança que a gente faz da gente mesmo, né? Muito, porque nós somos sobrecarregados por nós mesmos de dar certo. Nós não podemos Isso. errar. Então você fica com medo de compartilhar aquilo. E é na solidão, com Deus, com sua fé, que você consegue pedir um direcionamento. Então eu acho que isso vai muito das pessoas que você tem ao lado, de você compartilhar com as pessoas certas. Encontrar um ambiente seguro que eu possa falar da minha dor também, que eu possa falar: "Olha, gente, às vezes eu fico sozinho", e não é fácil, porque depois lá na frente eu tenho que estar com todo mundo, engajando todo mundo, né. Eu não sei o que que é vivenciar isso, porque eu não tenho funcionários, né, mas eu sei o que que é aquilo que você comentou, né, antes de uma situação orar. Cada cliente que eu tenho na terapia, eu digo: "Senhor, abençoa essa terapia que eu vou realizar agora para que esse cliente ele saia daqui transformado", né. Em tudo a gente coloca que Deus, abençoe, que ele coloque a sua mão, que ele proteja, que ele porque na realidade a gente enfrenta as nossas dores, que é a situação daquilo que a gente também entrega. É isso, né? Isso. Eu achei muito interessante o ponto que o Lucas trouxe, né, em relação a ambientes e pessoas. A minha visão já sobre empreendedorismo, eu vejo sim que existe o lado sim solitário, que é necessário, mas não é necessário para a gente se isolar, é necessário para clarear as ideias, as estratégias. Mas eu acho, em paralelo a isso, importante você saber escolher os ambientes e as pessoas. Tenho alguns empresários que eu sigo, o Caio Carneiro, né, o Flávio, o Joel J, eles falam muito sobre você saber escolher um mentor, alguém aonde reportar em determinados momentos. O meu primeiro mentor é Cristo. Segundo a palavra e terceiro é o que eu falo, né, você sabe recorrer, né. E aí, quando o Jackson estava falando ali, eu me lembrei desse ano, né, esse ano o Lucas aqui que é o meu tudo da empresa basicamente, mas esse ano, os 3 eu acho que 4 meses, né, Lucas, o meu faturamento da empresa estava, né, assim, bem. E aí eu me lembro que um desses momentos eu acho que foi maio, junho, né, eu tive assim, eu estava orando, estava apresentando a Deus, estava ali buscando soluções para que a gente busca isso diariamente, né. A nossa mente ela não para, né, então assim, às vezes a gente não transparece isso para os funcionários, até como você colocou, porque nós somos, de certa forma, para eles, né, algo ali, não, se ele está se mantendo eu preciso pegar junto com ele também. Então, muitas das vezes, mostrar essa fraqueza para eles, não que não possa em alguns momentos, acaba, eu acho, de certa forma, fragilizando o processo, né. Mas enfim, eu sei que teve um determinado dia, né, em maio, abril para maio, eu acordei de manhã no meu apartamento e eu fiz uma oração para Deus. Porque aconteceu algo que não aconteceu em 13 anos de SSMA, todos os pagamentos atrasaram, todos. Eu: "Cara, tem que fechar a conta hoje". Eu sei que eu me levantei do meu apartamento, eu fiz uma breve oração: "Ô Deus, eu preciso de fechar com isso aqui até o final do dia. E eu não tenho a quem recorrer, é eu e o Senhor aqui. E vou trabalhar, faço meu papel. Orei e vou agir". Gente, diante, assim, de Deus, assim, foi algo de umas provas de fé, que em 2 horas tava o dinheiro que eu precisava na conta, não me pergunte como, não me pergunte como. E uma das respostas que eu tive do meu mentor, que é Cristo, foi o quê? "Eu estou com você". E ali não era valores que eu tinha que receber mensais, foram valores de serviço, Foram extras, né? extras.
e o que eu precisava. Legal, uma coisa que você falou agora, é algo que eu penso de vez em quando sobre isso, né? Orar e agir. Sim, Como isso é importante, né? Em tudo que a gente coloca a mão, qualquer situação, seja questão familiar, seja questão de empresa, de negócios, de amizade, o que for, né? A gente entregar para Deus, mas ao mesmo tempo fazer a ação, né? Estamos aqui agora, praticamente abrindo um pouco mais também das nossas dores, né? E mas também falando daquilo que nós fazemos, né? Por quê? Orar para que aconteça algo. Eu gostaria que a gente pudesse comentar sobre o que que a gente gera de transformação ou de mudança na vida das pessoas, porque muitas pessoas que talvez estão assistindo esse podcast, talvez estão pensando: "Ah, são 4 empreendedores, empresários, e parece que estão falando mais do mesmo", ok? Mas não é sobre isso. Até a gente tem esse retorno financeiro que é muito bom, a gente sim. agradece a Deus, mas qual que é o melhor ganho? O que que você poderia dizer sobre isso, Lucas? Vamos começar ali. Eu acredito que é o resultado que, na minha parte, que a gente consegue gerar num negócio do cliente. Vou contar um relato que eu já vivenciei que isso marcou muito. O cliente, ele chegou pra gente com um projeto de franquia. Ele iria abrir uma franquia muito grande que já existe no mercado há muitos anos. Ele era gerente de um banco e ele decidiu pegar toda a sua reserva, reserva da família, reserva dos filhos, para investir nesse novo negócio, ao qual aqui em Fortaleza não era tão grande, não era tão reconhecido, e ele apostou que é o momento de empreender, porque não tem, só tinha uma empresa aqui. E quando ele mostrou aquele plano de negócio que estava todo estruturado, oriundos da franquia, que a gente analisou, é um investimento muito alto e acreditamos que não tem público. Você tem certeza? Ele disse: "Tenho, já está tudo certo, já ficou tudo certo". Ele investiu toda a reserva dele nisso e em menos de 4 meses ele quebrou. Ele ficou com depressão, porque ele pegou todo o recurso da família. E o mais interessante é que no início ele estava tão motivado que aquilo iria dar certo, que teve um momento que eu perguntei assim para ele: "Você realmente acredita que esse negócio vai vingar aqui?" Ele olhou para mim e ele disse: "Eu preciso que esse negócio dê certo, porque é a única coisa que eu posso fazer". Ele estava tão cego que ele não conseguia enxergar os demais. E trazendo para o empreender, é você conseguir passar por dificuldades, mas você conseguir observar o a longo prazo. Porque o empresário ele tem muito isso, ele é muito criativo, ele pensa além. Então, Ori na experiência porque ele nunca tinha empreendido. Então ele não sabia das dificuldades. E o que foi que ele fez? Ele fez um investimento muito alto na primeira oportunidade. Não deu certo. Ele quebrou, entrou em depressão. E foi muito frustrante ver aquilo. Por quê? Porque quando a gente fez o direcionamento e alertou, só que quando o empresário está convencido de algo, ninguém para. Ninguém para. Então, você vai. Então, o que é que a gente pode trazer? Como também a gente já gerou resultados em clientes que estavam desesperados. Por exemplo, pandemia. Quantos empresários não choraram na pandemia? Nossa. Desesperados, com a mão na cabeça, tudo fechado. A partir daí, a gente começa a fazer um planejamento de uma nova onda de pandemia. E se tiver, você está preparado? Então, o faturamento que você recebe, ele é importantíssimo, mas você não pode confiar só naquilo que é certo, Sim, porque é um dia de altos e baixos. Então, por exemplo, se você não tivesse feito esse seu extra. Então, dentro do nosso ecossistema, a gente desenvolveu várias fontes de renda justamente para não passar por essas dificuldades. Mas mesmo assim existe. Por mais que você tenha ecossistema, você também já montou um ecossistema, já que sabe que nem sempre todos estão dando certo. E o que é que a gente traz de aprendizado com isso? De orientar todas as oportunidades que o mercado traz. Seja para investir tudo, ou seja para repartir. Então, acho que esses impactos que geram financeiramente, ele é muito grande. Então, você precisa ter uma estrutura e uma organização e pessoas certas para fazer isso acontecer. Eu acho que esse é um maior resultado que eu sempre trago, cara. Pensa curto,
a médio e a longo prazo. Não investe tudo. Se investir, não investe teu capital 100%. Porque se não der certo, tudo bem, você tentou. Mas que não seja a última porta. Que não seja a última porta. Legal. É isso, Jackson. Como é que é para você gerar uma transformação? Como é que é essa entrega no teu dia a dia lá no teu negócio, Jackson? Bom, o empreender, ele tá dentro de mim desde criança, né? De manhã cedo assistindo Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e eu fui crescendo, lendo livros, assistindo filmes voltados para o empreendedorismo. Então, assim, quando eu iniciei no empreendedorismo, eu nunca visei em retorno financeiro. Nunca visei. Sempre foi em ser dono de uma grande empresa, isso como não para dizer que eu sou tal, eu sou bambam, não, mas uma satisfação pessoal e profissional minha. E além disso, eu tenho como objetivo também, dentro de uma empresa, cuidar de vidas. Eu sempre tive isso na minha mente. É tanto que já falei para uns amigos quando eu morava lá no Rio. Quando a minha empresa estiver grande, todos os meus amigos que eu gosto aqui, eu vou levar para o Ceará. Eu vou contratar todo mundo para vocês ficarem perto de mim. Tá certo. Porque, assim, eu tenho como missão dentro da empresa cuidar de vidas, né? E o financeiro, ele fica ali para terceira, quarto objetivo na empresa. Entretanto, a gente vai passando por algumas dificuldades, a gente vai passando por um tempo e vai amadurecendo. E um dos meus erros dentro do empreendedorismo foi o meu segundo objetivo, que era cuidar de vidas. Então, quando eu deixei de olhar para a minha empresa como algo, retorno financeiro e passei a olhar mais para ajudar pessoas, eu quebrei. Porque eu e minha esposa, a gente começou a se envolver muito, na parte emocional, enquanto um colaborador estava com problema no seu casamento, a gente não dormia mais, não por conta do nosso casamento estar em crise, mas sempre teve muito bem, graças a Deus, mas do casamento do colaborador estar em crise. A gente se preocupava porque o colaborador estava com problema financeiro, enquanto a gente não estava, mas a gente levava ali até em sonhos porque a gente sofria com o problema do colaborador, com o problema financeiro. E aí eu passei muito a me entregar mais na parte emocional dos meus colaboradores, achando que a minha empresa era uma igreja, achando que a minha empresa era uma casa, sei lá, uma casa de recuperação ou algo do tipo, né? E aí eu deixei de focar na minha empresa. Então eu tive sérios problemas na minha empresa, como meta, como faturamento, entendeu? E eu vou deixar de cuidar dos colaboradores? Não, mas vou ter um limite. E aí eu vou ter que passar a cuidar mais da empresa do que dos colaboradores. Por quê? Porque a empresa é que faz com que os colaboradores levem o seu pão de cada dia. É através da empresa que faz com que os filhos dos meus colaboradores possam ter uma vida melhor, porque tá vindo o financeiro do salário dos meus colaboradores. Entende? Então eu investi, eu tive sérios problemas. E é uma coisa muito comum, falo até como pastor, né? A gente inverter a situação de achar que a empresa é como se fosse uma igreja e às vezes também o inverso, achar que a igreja é como se fosse uma empresa. Também acontece o inverso, né? São 2 caminhos. Os 2 caminhos são sadios, mas cada um com as suas características, cada um com a sua função, com o seu trabalho, com a sua forma de lidar, né? Aquilo que na igreja, por exemplo, eu costumo dizer aquilo que a gente lida com perdão na igreja, e isso é fundamental para todos nós, especialmente o perdão em Cristo.
No trabalho, sim, a gente lida com perdão, mas tem coisas que a gente precisa puxar a orelha. A gente precisa lidar de outras formas e às vezes até demitir. É uma outra realidade. Uhum. Na igreja você não demite. Na igreja você conversa, você dialoga e vai num processo, né, junto com a pessoa. Agora, numa empresa, isso muda um pouco, são características diferentes. Mas sempre gerando essa transformação, né? Tanto fora, né, como o Lucas colocou com o cliente, como também interno, né? E eu sei de alguém também aqui que anda em um monte de empresa por Fortaleza, tá Tipo, aqui do nosso lado para contar eu só uma história, né? só Não, uma, né, porque ou tem umas várias, duas, não, umas talvez. 2, 3, né. Mas eu compacto muito com a ideia do Jackson, porque é muito interessante, porque na minha pelo menos na minha família não tem histórico de empreendedores, né. Meu pai é militar, minha mãe é pensionista e eu entrei com um propósito na segurança do trabalho, não com retorno financeiro, mas no sentido de quê? Porque dentro da segurança do trabalho, a gente se dá com vários tipos de pessoas. O Lucas aqui também compactou porque ele convive com isso, né, Lucas? Dentro de uma oficina de costura. Mas a gente se dá com vários tipos de pessoas, de você lidar com vários comportamentos, com várias personalidades. Você tem que convencer a pessoa de que usar o equipamento é para a sua saúde, que ela não entende. Você fornece, às vezes, os melhores equipamentos, fornece treinamento, capacitação, conhecimento, qualidade, mas mesmo assim as pessoas optam por decisões que muitas das vezes lá na frente vai gerar danos na sua saúde, no seu emocional, impacta de várias formas. Dá um exemplo só para quem está assistindo a gente, talvez protetor auricular é um deles? Protetor auricular, que é algo bem simples. No ambiente onde você tem uma exposição de ruído ali, você vai ter impactos de estresse, cardíacos, né? Geralmente, até a exposição a ruído, muita gente não sabe, mas já pode gerar futuramente impotência sexual em muitas pessoas. E Olha só. muitos não sabem. E trazendo essa área da segurança, porque eu sou cristão desde os meus 7 anos de idade, a fé, ela é muito similar à área da segurança. Porque a fé a gente cuida de pessoas, convence as pessoas que a fé é algo bom, né? Que é algo que vai te dar frutos sólidos, né? Segurança do trabalho também. Se eu treino, eu falo lá pro Lucas, né, Lucas, tem que dar treinamento, vamos dar EPI. Aí o Lucas, cara, às vezes a galera não quer usar. Mas você vê com o trabalho que você vai lidando, com o tempo as pessoas vão se convencendo que aquilo é bom. Que aquilo é bom. Eu falo muito que dentro da minha área de segurança, a gente não tem um impacto de forma imediata, né? Geralmente o nosso resultado é com 1 ano, 2 anos, que a gente começa a ver um fruto do nosso trabalho, né? Então, assim, e os impactos que eu vejo muito relativo a isso é de algumas experiências que eu vivi, né? Dentro de determinadas empresas, onde eu já tive pessoas ali que tiveram crise de ansiedade. E, de certa forma, elas viram em mim algo que poderia auxiliar elas naquele momento difícil, de um aconselhamento, de você ter uma palavra. Não que eu tivesse ali tirado a responsabilidade de fazer o meu papel dentro da empresa, Hum. mas por algum momento eu pude ser um apoio para alguém. E eu falo muito hoje, né, para quem trabalha comigo, que os meus clientes são meu campo missionário. Eu tenho uma responsabilidade técnica, né, como o Lucas é meu cliente, né, também. Eu tenho uma responsabilidade sobre o cliente dele de gerar segurança para ele não ter problemas jurídicos. Mas em paralelo a isso também, eu não me fecho em relação a algum sentido que ele precise de um aconselhamento, de um momento ali que eu possa orar por ele pontualmente. Então, eu acho que a gente também tem que ter essa percepção, né? Essa percepção e essa responsabilidade também. Perfeito. E é assim, né, gente? Fé no empreendedorismo sem filtro. 4 homens aqui falando de situações da empresa, do negócio, situações do dia a dia, de dores de funcionários, dores de clientes e dores do próprio empreendedor, né? E como é bom a gente poder falar sobre isso também. Eu queria trazer uma questão, Franco, Jackson, Clailton, que é sobre o propósito. Eu acho que a fé tudo tem a ver com um propósito. E sempre que a gente traz pro empresário, quando você realmente decide empreender, você não empreende só porque você quer ajudar. É porque você quer ter uma vida melhor, você quer ter condições melhores. E toda empresa só vive mediante lucro, que o lucro de hoje é o que garante as despesas, os imprevistos do amanhã.
Então, quando eu decidi empreender, eu venho, diferente do Clayton, eu venho de famílias empreendedoras. A minha mãe, desde cedo, ela teve a sua costura em casa, e a minha família toda, meus tios, minhas tias, sempre tiveram fábrica. E eu sempre tive isso de ter o próprio negócio. Trabalhei pouco tempo de CLT, mas eu trouxe muitos aprendizados disso. Eu sempre aproveitei para conversar com pessoas sempre mais maduras, mais velhas, para entender melhor como funciona. E quando a gente decide empreender, você tem um propósito de ajudar pessoas. No meu caso, eu ajudo famílias a empreenderem, famílias a pularem a burocracia. Como eu trabalho com contabilidade, são burocracias. Só que a gente tenta trazer isso de uma forma leve e trazer gestão. Gestão para falar de metas, gestão para falar que sem vendas você não vive, para você falar que se você não tiver um financeiro organizado, você vai misturar tudo e pode levar a um processo e confundir tudo isso. Então é muito de propósitos. E eu sempre tive um propósito. Eu costumo falar, minha esposa tem até raiva dessa minha fala, e a minha mãe também, que eu não me vejo velho. Eu não consigo me ver velho. Mas até o momento que eu viver, eu quero impactar pessoas através dos meus negócios. Então, hoje eu impacto vidas através da minha empresa de contabilidade, do meu hub de negócio, mas também com a oficina, a fábrica da minha mãe, onde nós temos 90 funcionários. Tudo para quê? Para que eles possam ter condições melhores de levar o seu pão de cada dia e você também conseguir com que eles evoluam. Eu acho que isso eu sempre prego. Você precisa evoluir. Se você não tem uma ambição, todo empresário ele tem uma ambição, pelo menos de ter condições e vivência para você e para sua família. Você precisa ter uma ambição e se apegar a ela, saber para onde você está indo. Porque quando você não tem essa direção, deixa a vida me levar, né? Que eu acho que não é o propósito. Eu acho que a gente tem sim o início, o meio e o final. Só que a gente que decide esse início, o meio e o final. Talvez você não consegue administrar o início, mas o final, muitas das vezes você consegue. Então, eu acho que o propósito hoje, o meu, são ajudar empresários e famílias. Né? A minha fé, ela se apega muito a isso. Eu vejo muito isso. Eu acredito que cada um que estão aqui também leva isso. E eu queria saber de vocês, qual é realmente a maior ambição e o propósito do negócio do Jackson, do Sonar, da SSMA? Propósito que vocês têm. Vou deixar primeiro com o Franco. Legal, legal. Cara, propósito dentro dessa visão que você traz, né, sempre me lembra algo que inclusive você falou, tem a ver com a nossa história, né, com o crescimento, com aquilo que você aprende, seja de casa ou adolescência, enfim, de algum período da sua vida, isso começa a fazer parte de você. E para o Instituto Sonar, é algo bem interessante. Eu fui pastor em Erechim, Rio Grande do Sul, e a minha esposa, ela estava enferma. Havia situações de síndrome do pânico, fobia social. Tanto é que a minha esposa, ela não ia na igreja. Então, o culto, domingo da manhã, minha esposa não ia, por medo de ter uma crise de pânico, e aí isso gerou uma fobia social, né? Então, Santa Ceia, que é algo para nós fundamental, eu dava para ela em casa. Assim como acontecia com outras pessoas que não poderiam ir no culto, eu entrego em casa também. Então, nós enfrentamos essa situação. Até que fomos a Joinville, Santa Catarina, visitar familiares. Minha sogra querida disse: Olha, tem uma terapeuta aqui da igreja e tal, e ela está realizando uma terapia que resolve em pouco tempo, está ajudando um monte de gente. E a gente já tinha tentado tanta coisa. 8 anos a minha esposa vivendo dentro dessa situação. Já tinha tentado de tudo. Aí veio aquela situação mais ou menos assim: Poxa, vamos de novo em mais um. Mas será mesmo? Tá, vamos. Vamos para ver o que que vai dar. E cara, assim, ó, foi uma virada de chave. Em poucos meses retornamos para Erechim, onde a gente morava, né. Em poucos meses eu vi a minha esposa fechando, o terraço de um hotel para palestrar para mulheres empreendedoras da cidade. Alguém que enfrentava dificuldades e tal. Minha esposa é artista plástica, né, então, eh, as artes para ela eram uma catarse, ela trabalhava isso em casa. E aí
nós enfrentamos essa dificuldade, foi resolvida com a terapia. Passou um tempo, aí ela disse: "Olha, eu quero fazer o curso, eu quero entender o que aconteceu comigo e eu quero ser terapeuta também". Eu disse: "Bora lá, vai fazer o curso". Ela fez o curso, voltou para Erechim, começou a atender clientes, inclusive pessoas da igreja. Eu disse: "Como assim que tu auxiliou aquela pessoa lá, já a gente estava orando por ele faz tempo e tal". Então, aí eu também fiquei curioso. Disse: "Cara, eu preciso entender como é que é isso". Hoje o nosso instituto, né, está em Fortaleza já faz um ano e meio, mais ou menos, que a gente está aqui. O nosso objetivo é justamente gerar essa transformação que aconteceu na nossa vida, gerar isso para as pessoas, né. Com alegria, eu digo para vocês que é um dado que nós temos, onde mais de 97% dos nossos clientes resolveram numa sessão situações de anos, depressão, ansiedade. Então hoje para nós estamos num ponto que a gente diz assim: "É o melhor?" Olha, talvez seja o melhor porque a gente não conheceu outra ainda. Mas um objetivo do Instituto Sonar.e é que se surgir uma outra terapia, né, avançada como essa, e talvez até melhor do que essa, isso é o que nós vamos buscar, porque a gente quer auxiliar as pessoas. É muita gente sofrendo já há tanto tempo, e como é bom a gente ver esse resultado. A gente vê nos depoimentos, nas avaliações dos nossos clientes, e isso é o que nos dá alegria. Hoje é isso, Muito bacana. gerar Muito essa bom. transformação. Jackson, Bom. qual é o seu propósito? O meu propósito, já até falei um pouco aqui, né, como o início do empreendedorismo, né, o meu início. Eh, então, assim, complementando o que eu já falei, né, que o empreendedorismo já era um propósito de ajudar pessoas, né, mas quando deu um start, assim, para mim, eu assumi uma empresa, uma distribuidora no Rio de Janeiro, uma distribuidora de alimentos, né. Eu era responsável por toda a parte de estocagem e transporte. E foi a primeira vez que eu assumi a empresa, né, como o líder principal ali do setor. Porque eu vinha do setor militar, eu era fuzileiro naval, e aí eu saí do corpo de fuzileiros navais e assumi essa empresa logo depois. Então, assim, eu era inexperiente na área e alguns momentos eu tinha alguns gaps na operação. E muito desses gaps era por conta de falhas humanas, seja numa rota mal feita, seja numa manutenção de um caminhão, seja no endereçamento errado no estoque. E aí, opa, quando eu observava onde estava o gap, que era na pessoa, e eu ia conversar com a pessoa, cobrar o lado profissional, eu via que não surgia resultado. Onde eu vi que surgia resultado? Quando eu atendia esse colaborador no meu escritório, que eu passava a entender a área pessoal dele para saber por que que ele não estava rendendo mais na empresa. Então, quando eu entendia o lado pessoal, eu conseguia ajudar no lado profissional. Então, assim, era incrível. Eu tive essa percepção que problema de produção na empresa está muito ligado ao pessoal. Exemplo, o meu roteirista, ele tá com um problema, vamos dizer, familiar, mas na rota, uma rota é altamente estratégia. Então, se ele fizer uma rota errada, você vai gastar mais pneu, vai gastar mais combustível, mais tempo, é mais hora extra. Enfim, engloba muita coisa e acaba mexendo na margem de lucro de cada produto que está dentro do caminhão. Né? Sim. Olha a dificuldade disso tudo, olha a complexidade disso tudo, né? Mas o problema não. Qual era o problema que fazia levar a ele errar? Enquanto ele estava fazendo a rota, mesmo com a ajuda de ERPs, WMS, a cabeça dele estava lá na casa dele, com problema familiar, às vezes problema com o filho, com a filha ou com a esposa.
Então eu tinha que imergir dentro da vida pessoal para ajudar no lado profissional. Então foi aí que veio essa virada de chave na minha mente, né. Então por isso, assim, eu digo que minha cabeça mudou, que agora eu vou olhar mais para a empresa do que para as pessoas, mas tudo me leva a olhar mais para as pessoas do que para a empresa. Por mais que eu diga que eu mudei, minha visão mudou. Mas é isso, então eu acho que sempre foi esse meu propósito e sempre será, por mais que eu tente mudar por conta de feridas que aí não foram, fechadas, né. É muito interessante falar sobre propósito, né? O Lucas estava colocando aqui a questão do propósito, né, da empresa dele. Eu acredito que para a gente empreender, nós temos um propósito e o principal deles é a mudança de vida. Porque você tem que sair da cadeia, né? Que querendo ou não, tem oportunidades que a CLT pode proporcionar? Tem, mas são pontuais, né? E sobre o propósito, primeiramente a melhoria de vida, em todos os aspectos, porque quando você empreende, você consegue galgar degraus que talvez numa vida comum você não acessa, né? Por exemplo, eu vim de uma família simples, que hoje o que eu vivo para mim, com 30 anos, era distante, né, alcançar o que eu alcancei, né? Ainda não alcancei ainda aquilo que eu pretendo. Mas o propósito hoje que Deus me entregou na minha mão, ele também me permite com que eu abençoe minha família, abençoe pessoas. Isso não só financeiramente, porque o financeiro é só o agregado, mas é também é a sua experiência de vida, é sua vivência, né? Coisas que a gente vive dentro das empresas e experiências que nos impactam como pessoas. Eu vejo o Jacques falando muito, eu vejo muito essa palavra, ele estava falando, vinha muito assim, empatia, né? A gente cria muita empatia com as pessoas. A gente consegue olhar para um funcionário sem julgar ele, entendendo, compreendendo o momento dele. E eu vejo hoje isso muito dentro da ICSML. Eu sou novo, né? Não sou uma pessoa tão experiente assim, né? Mas eu tive já algumas experiências de gestão com algumas pessoas que trabalharam comigo, onde eu consegui ver a diferença sobre isso, né? De você olhar para o funcionário, conversar, tentar compreender o momento dele, entender o momento dele, ajudar esse momento dele e aquele funcionário te dar uma resposta lá na frente muito lucrativa, em todos os aspectos, de lealdade, de parceria. Eu tive, por exemplo, há 2 meses atrás, eu trabalho, né, com a Ruth e tem outras pessoas que trabalham diretamente comigo, e eu tenho alguns terceirizados. E eu me impactei muito porque tem um instrutor que a gente é amigo, estudamos juntos, se formamos juntos, e a gente tem um bom relacionamento. Ele foi dar um treinamento em um cliente, o cliente entrou em contato com ele para dar um treinamento particular em outro canto, ele veio no meu WhatsApp e disse assim: "Claro, o cliente é teu". Isso para mim tem um impacto muito grande, porque, cara, isso é troca de propósito. É lealdade, é fidelidade. Você ali consegue criar vínculos com a pessoa e eu nunca pedi isso a ele, né? Então, eu acho isso muito. É o que agrega no nosso dia, né? O que faz a gente evoluir como pessoa. Então, hoje, a minha visão, né, de empreendedor de propósito, hoje eu já galgo outros degraus. O Lucas já tá sabendo de um, né, Lucas? Né, mas hoje a gente já tem uma visão maior. Poxa, eu posso alcançar mais. E eu acho que isso é válido. Porque na medida que a gente vai crescendo, as pessoas à nossa volta, elas também vão ser abençoadas, em todos os aspectos. Propósito, né? Como é importante a gente ter um propósito. E você que está assistindo a gente também, com certeza você também tem um propósito. Escreva aqui nos comentários, deixa aqui qual é o propósito de vida que você tem. Mas também não é só isso, né, Lucas? Além do propósito, o que que mais a gente pode entregar para quem está assistindo a gente, Lucas? Acho que o propósito que nós deixamos claro aqui, que são ajudar pessoas, você pode ter isso tanto para um crescimento pessoal, como para um crescimento profissional. Hoje, todos nós aqui ajudamos empresas, ajudamos pessoas. Então, a partir do momento que você decide ajudar pessoas, você gera algo que vai impactar no seu negócio, na sua vida pessoal, onde você cria relacionamentos. Então, eu acho que o ajudar pessoas, combinado com relacionamentos, você consegue se destacar no mercado de uma forma essencial. Então, para quem está querendo se destacar no mercado, crie alianças. Fiquem perto de pessoas que você vai criar um relacionamento e vai conseguir se destacar
naquele propósito que você tem. Eu acho que a minha deixa é essa, Franco. Legal. E aí, Clailton? Eu tenho um versículo para deixar. Opa, Que eu digo que eu tenho pilares dentro da SSMA, né? Então, eu tenho 3 versículos que eu uso como pilares dentro da empresa. Mas um deles que eu não posso deixar de mão é Salmos 32:8, que diz: Instruir-te a ensinar-te o caminho que deve seguir, te guiarei, tendo-te sobre as minhas vistas. Por que eu quero deixar essa deixa? Porque dentro do empreendedorismo, a gente não consegue fazer tudo só. Nós temos que ter a simplicidade de ouvir, de sentar, de muitas vezes se corrigir, né? Deixar com que pessoas nos corrijam, até pessoas assim, até funcionários de chegar, de dar uma ideia, de direcionar, de você motivar. Eu acho isso muito válido, porque uma instrução, ela faz com que a gente alcance grandes lugares, mas para a gente alcançar, acessar esses lugares, você precisa ter essa palavra-chave, simplicidade, de compreender, de entender e de ouvir as pessoas à sua volta, seja pessoas onde ela vai te agregar com experiência, como pessoas também que vão agregar com coisas pontuais, né, então essa é a minha deixa. é aquilo, né? Quem está disposto a sentar para aprender, está disposto também para ensinar, né? Esse é o ponto. Jackson, e aí? Eh, eu falo que tudo que eu aprendo, tudo que eu adquiri de conhecimento, eh, não é para mim, não é para guardar para mim. Eu gosto sempre de passar o conhecimento que eu aprendi e principalmente de graça, porque fizeram isso comigo. Abriram portas para mim, abriram oportunidades para mim. Então aquilo que trouxeram para mim, eu também quero repassar. Eu quero levar conhecimento, eu quero abrir portas, eu quero abrir oportunidade para outras pessoas, né. Um legado que a gente pode que eu posso trazer aqui no meu nessa minha andança aí do empreendedorismo é a humildade. Eh, porque quando a gente chega num patamar que a gente galgou, que a gente procurou, muitas das vezes a gente alguns se perdem pelo fato: "Poxa, já estou muito grande. Poxa, já estou no alto". E acaba pisando na cabeça de pessoas que têm capacidade, mas não querem estar na mesma altura, ou pisar na cabeça de pessoas que querem, mas não têm a capacidade, né. E aí essas pessoas acabam se perdendo no meio do sucesso. Então, eu quero trazer a humildade de José, porque José, ele foi várias e várias vezes rejeitado. Rejeitado pela sua família, mas ele foi, suportou, passou por tudo isso, e passou por essa dificuldade, logo depois foi rejeitado por Faraó, enfim. A vida toda, quase toda de José foi rejeição, dificuldade. Mas só que José, ele se tornou um governador. E aí, naquele momento, na posição de governador e o momento que ele teve com os familiares dele, com os irmãos dele, qual foi o momento que José pisou na cabeça? Pelo contrário, José deu foi a oportunidade do irmão ir buscar o pai. Oportunidade para renascer uma família novamente que foi destruturado por conta de inveja. Agora vamos ver a vida, né, a passagem de Saul. Saul era respeitado pelo povo, Saul era um governador escolhido por Deus. E no momento que Saul decidiu que a soberba prevalecesse na vida dele, foi o momento da queda de Saul, certo? Então, você que vê um patamar alto, que quer chegar nesse patamar, e quando você chega nesse patamar, olha para trás, veja tudo que você passou. Veja as pessoas que estavam com você durante essa trajetória. Aquelas que te humilharam, perdoem. Aqueles que trouxeram mais dificuldade para você chegar no seu objetivo, perdoa. E aqueles que te ajudaram
e quer uma oportunidade de estar contigo para continuar na tua caminhada, dá a chance, dá a oportunidade, traz o conhecimento para essas outras pessoas, entendeu? Então esse, na verdade, é o maior legado que eu posso enxergar, que eu quero deixar aqui, né? É isso. Legal, Jackson, obrigado. Eu gostaria de contribuir com uma palavra que tem me trazido uma nova realidade de vida, inclusive nesse ano, a palavra intencionalidade. Foi com intencionalidade que Paulo, por exemplo, fez as viagens missionárias, plantou igrejas. Foi com intencionalidade que nós vemos Moisés libertando os escravos do Egito. Claro, Deus estava cuidando de tudo, tudo estava à mão de Deus. E foi com intencionalidade que Deus levantou uma cruz por cada um de nós. Que essa certeza de Jesus, o Salvador, a fé nesse grande Deus que demonstrou amor por nós, que isso possa ser o alicerce das nossas vidas no dia a dia. Que a gente possa, com intencionalidade, também empreender, fazer grandes coisas, né, por aquele que morreu por nós na cruz. Que Deus assim abençoe a cada um de nós. Obrigado, amigos, pela presença nesse dia. Foi maravilhosa a conversa. E para vocês que estão assistindo, empreender com fé é fundamental para o nosso dia a dia. Deus assim abençoe a cada um.